Olá, boa noite a todos. Boa noite. Que saudade que estávamos de vocês. Faz tanto tempo aí que a gente não se reúne, mas estamos aqui mais uma vez para unir nossos pensamentos, para aprender com os ensinamentos de Jesus. Fechando nossos olhos, deixando nossos problemas do dia a dia para trás e nos conectando com o Mestre Jesus. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade de aprendermos com os teus ensinamentos, de pormos em prática em nosso dia a dia todas as tuas lições. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos continuar com o livro Aqui e Agora, de José Carlos de Luca. Hoje o tema será Seu Melhor Amigo. A proposta é que passemos a agir conosco da mesma forma que agimos com o nosso melhor amigo. Comumente, tratamos os amigos melhor do que tratamos a nós mesmos. Somos mais presentes, benevolentes, disponíveis, pacientes e companheiros em relação a eles do que em relação a nós. A miúde, fazemos a eles o que não fazemos a nós mesmos, e não fazemos a eles o que muitas vezes fazemos conosco. Para o psiquiatra Francis Christophe André, a relação de amizade representa um excelente modelo para a relação consigo mesmo. Aceite as suas imperfeições sem julgamentos que o levem ao desprezo por si mesmo. Se Deus o ama incondicionalmente, por que colocar a condição de perfeição para se amar? Então, o que o José Carlos de Luca está tentando nos mostrar? Está tentando nos mostrar que nós temos uma dificuldade muito grande de reconhecer as nossas qualidades, reconhecer o que temos de bom, de olharmos no espelho e gostarmos do que vemos. Começa com uma autoestima muitas vezes ruim, nos sentimos muito gordo, nos sentimos muito magro, nos sentimos muito velhos, ou não estamos usando a roupa adequada, ou não estamos bem socialmente, não estamos numa condição financeira que gostaríamos, aí a gente acaba se culpando, eu acho que eu não estou me esforçando suficientemente porque outras pessoas estão numa situação melhor e eu não consigo avançar. Então a gente acaba tendo em mente, a gente aprendeu com Jesus para amar ao próximo como a si mesmo, mas como vamos amar ao próximo como a si mesmo se nós não nos amamos genuinamente? Então o que nós temos feito nos últimos milênios? Nós estamos tentando seguir o que Jesus disse, buscando a perfeição, amando os nossos amigos, amando os nossos familiares, buscando uma relação mais evoluída, ser menos egoísta, perdoar, ser mais condescendente com os nossos conhecidos, amigos e familiares, mas nós não somos com nós mesmos. Para ter uma ideia, nós estamos vivendo um momento na sociedade em que adolescentes se autoflagelam. Quando estão no nível de ansiedade muito elevada, se cortam, se machucam. Por quê? Porque já tem dentro de si uma cobrança que é uma cobrança social, todo mundo se cobrando o tempo inteiro. E aí, muitas vezes, as adolescentes ou os adolescentes, os meninos, olham para os amiguinhos, admiram, tratam bem os amigos, mas acabam se machucando o próprio corpo. Isso é um fenômeno que vem acontecendo, infelizmente, nas últimas décadas, algo que está aumentando muito. Fora o problema que a gente tem tido de pessoas de todas as idades tirando a própria vida, desistindo da própria existência. E às vezes, momentos antes, está em família, tratando todo mundo bem, e normalmente os familiares ficam assustados, porque, poxa, ontem estávamos conversando,
ele me deu um presente, ele me deu um forte abraço, me tratou super bem, e no dia seguinte a pessoa, ou até horas depois, a pessoa atenta contra a própria vida. Então, esse texto é um chamado para que possamos olhar mais para nós mesmos, possamos olhar para nós com um olhar mais caridoso, mais amoroso, nunca nos esquecendo de que somos os filhos de Deus, somos filhos do mesmo Pai, do mesmo Criador, fazemos parte de todo um sistema planetário, cósmico, estamos todos interligados e o Criador é o mesmo para todos nós. Somos pessoas que temos diversidades, diferenças de ordem física, mental, emocional, financeira, espiritual, mas isso não nos diminui. O que nós precisamos fazer é olhar com um olhar mais amoroso para nós mesmos, se nós queremos de verdade levar ao próximo o melhor de nós mesmos e um amor mais genuíno, um amor mais verdadeiro, que pelo menos modele, né, tenha como modelo o que Jesus fez aqui na Terra. Eu acho que é se acolher, né? Entender que estamos aqui para evoluir. Então não somos perfeitos. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos nesse planeta de provas, né, que a gente está passando todos os dias. É entender que se não sou perfeito, estou aqui para aprender. Então ter paciência consigo, entender que o principal dessa nossa encarnação é eu evoluir. Nós temos um todo ao nosso redor, famílias, amigos, situações em que passamos no nosso dia a dia, mas entender que tudo isso são instrumentos no nosso dia a dia para pôr em prova o nosso aprendizado. E nós vamos errar, faz parte da evolução. Errar para acertar. Mas para isso a gente precisa se amar. Como que a gente pode dizer que ama alguém quando nós não amamos a nós mesmos? Eu posso dizer dentro da minha profissão que o que eu mais atendo são pessoas infelizes nos relacionamentos, tristes porque não conseguem um relacionamento, e as pessoas ficam buscando. Será que o problema é a minha personalidade? Será que eu estou gorda? Será que eu sou geniosa? Será que eu não sou interessante? E a pessoa normalmente está deprimida. Isso está acontecendo muito nessa faixa de 30 anos, né? Que é a chamada de geração milênio. Por que isso vem acontecendo? Porque nós estamos vivendo um culto à imagem física, mas estamos esquecendo que uma pessoa não é constituída somente da sua aparência, porque nós envelhecemos, né? A idade chega para todos nós e pode ter todo tipo de procedimento, mas a perfeição de Deus é só dele, por melhor que seja o cirurgião plástico. E aí as pessoas ficam à caça de remédios para emagrecer, ou então de as melhores academias, tomar essas injeçõezinhas novas aí, né, o Ozempic, o outro, para poder ficar mais magro, às vezes sem necessidade, porque precisa é uma coisa, mas as pessoas estão usando por estética, porque acredita que ficando com uma aparência mais agradável, mais parecida com todas as outras mulheres maravilhosas que estão no Instagram, que estão na televisão, no cinema, elas vão conseguir, né, uma pessoa, um relacionamento, alguém que realmente as queira, né? E o que acontece? Não consegue. E aí a frustração aumenta. Isso acontece por quê? Porque essas pessoas que eu tenho visto, que eu tenho atendido, na grande maioria, ao longo dos anos, têm dificuldade de desenvolver o auto-amor. Não se acha bonita, não se acha interessante, não se ama, não fica bem consigo, porque existe uma diferença entre solidão e solitude.
A solidão é quando eu me sinto desamparado, abandonado. A solitude é quando eu me sinto completo em minha própria companhia. Então, a gente precisa desenvolver a solitude, entender que estar bem consigo, em primeiro lugar, gostando de si mesmo, para não precisar de uma muleta emocional, precisar buscar no outro uma muleta, alguém que o complete. Não existe essa história de metade da minha laranja, a tampa da minha panela, essas coisas que as pessoas falam. É 1 mais 1 que vai, é a matemática exata, é 1 mais 1 que será 2, entendeu? Porque senão será meio mais meio para dar 1, então são 2 pessoas pela metade. Então vamos desenvolver o autoamor para poder desenvolver a nossa evolução espiritual, e aí genuinamente a gente vai na direção do nosso semelhante. Isso aí. Agora nossas vibrações, vamos novamente fechando nossos olhos, sentindo a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, nos envolvendo com energias de amor, de fé, de perseverança. E nessa união com Jesus, vamos doar nossas melhores energias ao nosso planeta. Vibremos pelos países que se encontram em conflito, pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra, pelas famílias do mundo inteiro, por aquelas que choram pela perda do ente querido, por aquelas famílias que passam fome, sede, não têm onde morar, o que vestir, pelas famílias que têm problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares. Vibremos pelos irmãos que estão nos hospitais, se tratando de tantas enfermidades, por aqueles que estão nos corredores à espera de um leito, pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, com síndrome do pânico, com pensamento suicida, com depressão. Vibremos pelos irmãos em situação de rua, pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas, pelos velhinhos dos asilos. Vibremos por nós mesmos, que possamos nos acolher, nos amar, entender que estamos aqui para aprender. Que a Tua presença, Jesus, traga muita proteção, muita harmonia dentro de nossos lares. Te pedimos proteção aos nossos familiares, aos nossos filhos, aos nossos cônjuges, aos nossos parentes e amigos. Que essa energia de amor possa contagiar nossos vizinhos, os moradores de nosso bairro, de nossa comunidade, de todo o planeta Terra. Vibremos pelos irmãos que partiram desta vida, que no outro plano eles possam ser acolhidos, amparados, encaminhados aos hospitais do astral, aos educandários, que sejam envolvidos em energias de amor, de luz, de muita fé e perseverança. Silenciamos, Jesus, para que possamos abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, para que cure as nossas enfermidades, para que nos auxilie na nossa transformação espiritual, na nossa evolução pessoal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Peço o encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão a todos que nos acompanham no Facebook e no YouTube e também no WhatsApp pelo Aura Vibração Espiritual.
estaremos juntos com uma vibração. A gente tem mais de 100 vídeos, mais de 150 vídeos disponíveis com vários temas, tanto no YouTube quanto no Facebook. Mas estamos gravando vídeos inéditos a cada 15 dias. Então nos falaremos, nos veremos novamente na próxima quinzena. E não se esqueçam jamais que nós amamos vocês. Beijão gigante. Sempre. Ótima semana. Tchau, tchau.